Então, muito obrigado, Hervé, pelo simpático convite que me fez. Eu não sei se sou a pessoa indicada para estar aqui. Vamos ver. E o que o Hervé me pediu foi para fazer um comentário da comunicação do Noel Golvers, mas de facto quem sou eu para comentar. Ora bem, e eu começaria eu vou ser relativamente breve, mais breve que os meus colegas. Portanto, queria saudar o Noel Golvers e os meus colegas, o Adelino e o João Paulo Costa, com quem eu convivo e trabalho há muitos anos, e também queria agradecer a presença de todos. E as comunicações ao João Paulo, as comunicações ultimamente é que estão muito mais rápidas. Eu lembro quando eu estava a fazer no início da década de 90, a trabalhar no meu doutoramento, portanto eu escrevi para uma série de bibliotecas cartas que iam pelo correio, que demoravam 3 ou 4 dias, por exemplo, para chegar à Alemanha, a pedir se podia requisitar fotocópias de um livro qualquer, que depois demorava para aí 2 ou 3 ou 4 meses a chegar cá. Portanto, não estamos assim tão longe do Japão do século XVI. Hoje em dia que a gente, é uma coisa irritante que me irrita no bom sentido. Nós vamos ao Google e eu quero ver uma edição qualquer do século XVI, de um livro qualquer que está numa biblioteca, e está ali todo, eu posso imprimir, ler em casa, etc. Isso é uma frustração terrível, porque não havia estas coisas há anos atrás. Não é que nós íamos à Torre do Tombo, só pode ver um documento hoje, e depois líamos um documento, agora pode pedir outro, e depois aquilo demorava tanto tempo que entretanto já tinha acabado o período de leitura. Hoje em dia está tudo online. Ora bem, o que é que eu fiz relativamente à circulação de livros e de impressos, de manuscritos e impressos? Há uma série de anos atrás, talvez há uns 15 anos atrás, eu concorri a uma bolsa de investigação da Fundação Oriente para fazer um trabalho sobre a circulação de manuscritos impressos nas missões jesuítas da China e do Japão. Pareceu-me interessante fazer o paralelo entre as duas. Portanto, trabalhei e defini como período 1540, que é mais ou menos a chegada dos jesuítas ao Oriente, não é? 1542, salvo erro, a chegada dos jesuítas a Goa, e 1640 com o encerramento do Japão. Portanto, analisei basicamente esse primeiro século das missões jesuítas, tanto na China como no Japão, porque os jesuítas de facto são os homens da palavra escrita, não é? Do livro, do impresso, enfim, criaram aquele sistema fantástico das cartas que circulam todos os anos, as cartas, não só as cartas de resumo, mas também qualquer missionário em qualquer sítio onde estava, passava a vida, ou uma vez por ano pelo menos, escrevia cartas a uma série de gente, e nós de facto hoje temos um arquivo de materiais jesuítas verdadeiramente fantástico. Daí talvez o jesuitocentrismo que caracteriza um bocadinho os estudos da missionação, não é? Nós estamos completamente em modo jesuíta, mas na China também havia franciscanos, havia dominicanos, há agostinhos também, sobretudo espanhóis, que vão lá e que escrevem coisas e que trabalham a partir das Filipinas, mas nós centramos mais na missão oficial, que era basicamente jesuíta, porque os jesuítas tinham a arte da palavra, e depois talvez tenha sido a primeira, além de ter sido a primeira multinacional, foi também talvez a primeira multinacional que descobriu o poder do marketing, não é? Conseguiram fazer um marketing da sua própria companhia que funcionou. Nós ainda hoje olhamos para a China e para o Japão, isto é tudo jesuíta, aqui não há dúvida nenhuma, não é? Temos um bocadinho essa ideia. Mas voltando ao meu projeto, para não me estender muito, portanto, eu depois fui analisar de facto a circulação de manuscritos, porque os jesuítas passam a vida, escrevem cartas, trocam cartas entre si, escrevem relatórios, informações, fazem perguntas, depois a informação circula entre as várias missões orientais para a Europa, com passagem obrigatória por Lisboa, portanto, e em várias cópias, portanto, daí nós temos o grande material. Então são também homens de livros impressos, porque descobrem que o livro é uma arma de propaganda fantástica, sobretudo em meio chinês e em meio japonês. Na China os jesuítas descobriram, os jesuítas, e primeiro que eles o Gaspar da Cruz, não é? O Gaspar da Cruz, que
visitou o Cantão em 1556, depois escreveu o Tratado das Coisas da China. Ele escreveu, mas é uma coisa fantástica, todos os chineses andam com o livro na mão. Portanto, a literacia no mundo chinês era uma coisa de facto fantástica, e daí a ideia dos jesuítas, depois através do Valiniano e não só, de aprenderem a língua chinesa e começarem rapidamente a traduzir e a publicar coisas em chinês, porque de facto havia uma circulação muito rápida, meios de impressão muito fáceis e baratos e meios de circulação do livro fantásticos. Isso depois gera equívocos de tradução, etc., mas se calhar nós temos tempo de falar nisso. Outra coisa que espantou os jesuítas, para além da importância do livro e da cultura livresca, foi o facto dos intelectuais chineses, portanto, haver uma associação muito estreita na China entre o saber e o poder. Ou seja, quem eram os mandarins que exerciam os cargos administrativos principais eram indivíduos que se tinham distinguido no estudo dos clássicos, não é? No sentido europeu humanista, que estudavam a literatura clássica e que depois faziam uma série de exames que eram cada vez mais exigentes, mas que se baseavam única e exclusivamente como é que se diz, exegese da tradição chinesa. Estudavam os clássicos, sabiam os clássicos de cor, etc. E os jesuítas descobrem aí outro paralelo com a Europa fascinante. Como dizia o Noel Golvers, portanto, são culturas do livro, culturas do saber, não é? que permite imediatamente pontos de contacto com os mandarins chineses. Há uma história muito curiosa do Ritchie, que eu por acaso fui ler isso ontem, já não me lembro, acho que é no livro do Jonathan Spence, que é um livro fantástico, aquela biografia, como é que se chama? É o The Picture Palace, não, The Picture Palace, Palácio da Memória, The Memory Palace, sim, o Palácio da Memória do Matteo Ricci, que tem umas histórias fantásticas do Ritchie, que tem a ver com livros e com a escrita. Uma delas é assim, o Matteo Ricci estava numa festa qualquer, e para impressionar os seus convivas, porque neste tempo as pessoas tinham memória, os europeus tinham capacidades de memória que nós hoje não temos, não é? Isto já depois de ele estar no interior da China, de saber uma série de caracteres chineses, pediu lá aos seus convivas para lhe escreverem 100 caracteres aleatoriamente em linhas, ou assim para cima e para baixo, por aí fora. Portanto, os chineses escreveram 100 caracteres e depois o Ritchie olhou para aquilo durante um bocado e depois conseguiu reproduzir todos os caracteres da frente para trás e de trás para a frente, e toda a gente ficou absolutamente fascinada com as capacidades de memória do Ritchie. E outra história curiosa que o Jonathan Spence conta é um dos livros que os jesuítas pediram para a Europa era aquela Bíblia fantástica em vários volumes, a Bíblia Poliglota, e acho que por acidente aquilo, a caminho de Pequim, a Bíblia caiu num rio e os volumes ficaram todos danificados, mas mesmo assim, quando chegaram a Pequim e aqueles livros foram mostrados aos chineses, que era a tal influência de prestígio da tipografia europeia, portanto, os mandarins ficavam absolutamente estupefactos com a beleza daquelas edições. Portanto, voltando agora ao ponto de partida, o que eu fiz foi estudar um bocadinho o paralelo da China no Japão. No Japão há problemas completamente diferentes, como o João Paulo bem lembrou, mas é curioso porque eu tenho a impressão que há ciclos que se vão repetindo tanto na China e no Japão. Em 1617 há uma perseguição aos cristãos em Nanquim, que a Isabel Pina estudou e conhece bem, que eu acho que é uma repercussão do que se passa no Japão, da perseguição aos cristãos japoneses, que são vistos como uma espécie de infiltrados dos poderes europeus para tentar conquistar a China. Portanto, há ali paralelos interessantes. E até no domínio dos livros, depois dos portugueses serem expulsos do Japão, os japoneses continuam a pedir livros europeus, e nomeadamente livros de medicina, livros de astronomia, etc. Só não podem ter nada de símbolos religiosos. E os holandeses, diligentemente, vão levar para o Japão também livros europeus. Não sabemos tanto sobre os livros da China como sabemos sobre os europeus. Portanto, e o que eu fiz foi isto. Agora, o Noel Golvers é uma autoridade nestas questões e eu não tenho coragem para o criticar. Eu posso resumir algumas das coisas que ele disse e lançar uma ou duas coisas para a discussão. Portanto, eu não sei se conhecem o currículo do Noel Golvers. Ele é um latinista de formação, fez os estudos clássicos, não é? E depois descobriu que havia alguns, eu suponho que são belgas, o Verbiest,
do país que atualmente chamamos Bélgica, e o Rougemont também é de origem belga. Portanto, descobriu estes dois jesuítas que trabalharam na missão da China, e aqui estabeleceu-se a ponte entre o latim, a China e os livros, e ele dedicou estudos fundamentais tanto ao Verbiest como ao François de Rougemont, que curiosamente publicou um livro em Lisboa, ou foi publicado um livro em Lisboa antes de ser publicado em outro sítio qualquer na Europa, uma história sobre qualquer coisa relacionada com a China. E depois o Noel Govers tem dezenas e dezenas e dezenas de artigos, de textos em revistas nacionais, internacionais, em colóquios, etc., sobre esta questão da circulação de livros, e tem 3 obras fundamentais, que é o Libraries of Western Learning for China, portanto, que é a obra mais recente. São 3 grossos volumes sobre a circulação de livros ocidentais entre a Europa e a China nas missões jesuítas. E vejam os subtítulos dos 3 volumes. O primeiro volume é Logística da Aquisição e Circulação de Livros. Foi um pouco aquilo que ele nos falou. Portanto, onde é que os livros são comprados, como é que é decidida a compra dos livros. Há o caso famoso acho que ele também era belga, o Trigault, o Nicolas Trigault, que na primeira missão jesuíta é enviado à Europa especificamente com a missão de comprar livros. Ele corre as feiras todas de livros da Europa, vai a Frankfurt, etc. E depois regressa à China com uma não sei, milhares de livros. Eu penso que ainda hoje é possível fazer a lista dos livros que o Trigault levou, e trazia de facto uma lista, uma shopping list completa. Portanto, é um dos aspectos interessantes, é quem escolhia os livros, como é que eles eram escolhidos, em função de quê, onde é que eram comprados, e depois o ponto número 2, como é que eram transportados em direção à China. Portanto, a rota mais rápida, embora demorasse e dê volta a vários anos, era a Rota do Cabo, sem dúvida, não é? Que foi a grande invenção portuguesa, mas que depois foi replicada pelos holandeses, pelos ingleses, pelos franceses, pelos belgas, pelos suecos, etc. Toda a gente segue a Rota do Cabo, com exceção daquela rota que o Noel Govers também chamou-lhe a Via Siberiana, Via Sibérica, não é? Através da Sibéria, que é extremamente curiosa e mal estudada, acho eu. Há um artigo do Boxer que o Govers referiu, que estuda essas ligações do Ribeiro Sanches da Academia de São Petersburgo com os jesuítas em Pequim, que é extremamente curiosa. Eu penso que há alguns anos atrás houve um bolseiro da Fundação Oriente que esteve a fazer um estudo, ele foi jornalista do Público. Como é que ele se chama? Ele é jornalista do Público e agora só trabalha em relógios. Ajudem-me lá. É o... qualquer coisa Oliveira. Sei que ele teve uma bolsa de estudos e foi alguns à Manchúria ou não sei o quê, e encontrou lá num castelo qualquer uma quantidade enorme de livros europeus que tinham sido num daqueles envios jesuítas, e os livros ficaram ali pelo caminho, que era um dos problemas de que o Noel Govers também falou. Portanto, os livros normalmente seguiam a Rota do Cabo, tinham de passar obrigatoriamente por Lisboa, provavelmente alguns eram desviados pelos jesuítas para ficarem em Lisboa, depois seguiam para Goa, outros livros ficavam em Goa e não seguiam o caminho. Em Goa, não se esqueçam, havia a Inquisição, de que ele também falou, portanto havia ali barreiras ideológicas a ultrapassar, livros que cheirassem um bocadinho a protestantismo eram imediatamente retirados de circulação ou censurados. E eventualmente os livros que chegavam a Macau, muitos deles ficariam em Macau e não seguiam avante, e o resto dos livros seguiriam então para as missões do interior da China, nomeadamente para Pequim, etc. Eu ia falar dos livros dele. Eu não sei quantos minutos tenho, eu disse que ia ser muito breve, mas se calhar é mentira, não sei. Sim, mais 5 minutos. O segundo volume da obra do Noel Govers é sobre a formação das bibliotecas jesuítas na China, e o terceiro volume é sobre livros e leitores. Portanto, eu não sei se a Biblioteca do Cham tem estas obras, mas são de facto, portanto, é uma investigação assustadora no bom sentido da palavra, não é? Porque é um homem que leu tudo, investigou tudo, e como é que é possível chegar até às bibliotecas que os jesuítas tinham. Para já nós hoje temos livros que sobreviveram em 2 grandes centros na China. Temos uma biblioteca, temos uma parte da coleção que está na Biblioteca Nacional de Pequim, que é a antiga Biblioteca Peitang, ou Beitang, salvo erro. Existe um catálogo magnífico que foi feito nos anos 49, talvez, por um belga, também era belga, Verhoeven, sim, não me lembro bem do nome, que fez um catálogo, que ainda hoje se consegue encontrar isso na internet, e ele lista todos os livros que estão na biblioteca, que sobreviveram da biblioteca dos antigos jesuítas, que são
quantos? 30, 20 mil, 15 mil, não sei. São 4.100. Portanto, ele lista 4.100 livros com os títulos, etc. Inclusivamente põe as notas, quando os livros tinham um carimbo, tinham uma assinatura, etc. Tudo isso está assinalado nesse catálogo. Portanto, nós conseguimos ir a esse catálogo e vemos quais foram os livros que o Terrigot trouxe da Europa. E é possível identificar um a um. Portanto, aquilo é uma coisa, é um objeto de pesquisa fantástico. Entretanto, houve uns investigadores chineses que mais recentemente, nos anos 90, fizeram a mesma coisa para a Biblioteca de Xangai. Em Xangai, perto de Xangai havia também uma biblioteca jesuíta, que curiosamente era na casa daquele famoso Dr. Paulo, que é o Guangxi, ou uma coisa assim. Exatamente, era na casa dele e uma parte da biblioteca ainda hoje se conserva em Xangai. Foi publicado um catálogo, que também estão lá cerca de 700 livros europeus, todos identificados. Portanto, isto é uma maneira de chegar às bibliotecas dos jesuítas. Outra maneira é através das cartas, portanto, que é uma das pistas que o Noel Golver seguiu. Na correspondência trocada entre os jesuítas é possível ver, olha, mandem-me o livro tal, ou recebi o livro tal. Portanto, há ali sempre referências permanentes a livros que vão e vêm da Europa para a China. Portanto, e depois é possível, há outras pistas, por exemplo, há listas dos próprios feitas na época. O Noel Golver publicou uma dessas listas, salvo erro, do Diogo Valente, não é? no Boletim de Estudos Luso-Japoneses. Portanto, havia jesuítas que levavam as suas próprias bibliotecas com eles quando iam para o Oriente. Normalmente eram bibliotecas pelos nossos padrões atuais modestas, 100 livros, 120 livros, mas na altura já eram consideradas muito boas. E depois há referências intertextuais, que foi uma das pistas que eu segui, por exemplo, para ver que livros é que o Matteo Ricci teria na sua biblioteca em Pequim. Eu peguei naquele livro que ele escreveu e depois foi completado pelo Terrigot, a Expedição Cristã, etc, etc. Li em tradução francesa. Eu também queria falar do latim, é uma coisa que eu me esqueci. Li em tradução francesa e através de referências intertextuais nós muitas vezes conseguimos apanhar ou citações explícitas ou citações implícitas. Conseguimos, através da leitura de um determinado autor, conseguimos reconstituir a biblioteca dele. Portanto, é um exercício que eu gosto muito de fazer. Fiz isso em relação ao Diogo do Couto, por exemplo, e às vezes temos surpresas espetaculares. Portanto, são as várias maneiras de conseguirmos chegar às bibliotecas. Portanto, eu estou um bocadinho a esgotar o meu tempo, mas não queria deixar de falar do latim. Aqui este ano houve um latinista que ganhou o Prémio Pessoa, que é o Frederico Lourenço. Não sei se leram o discurso dele, não é? O discurso que ele fez depois foi publicado, quando recebeu o Prémio Pessoa, foi publicado no Expresso, não é? Onde ele fala do latim e da importância do latim. E ele disse uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que de facto é até o século XVIII, portanto, grande parte da nossa cultura, mesmo em Portugal, não é, está escrita em latim, não é? Se nós nos esquecermos do latim, quem é que vai ler aquelas coisas, não é? Só hoje, estas aves raras dos latinistas, eu meia culpa porque eu fiz latim no liceu e aquilo, no dia a seguir ao exame, parece que voou tudo. O latim e o grego desapareceram completamente, esqueci-me completamente. Também é preciso prática, não é? Portanto, só para terminar agora, então, algumas das coisas que o Noel Golver abordou na sua comunicação. Portanto, com estas listas de livros, depois o que é que nós fazemos? Nós temos um campo de pesquisa espetacular. Nós podemos ver onde foram impressos os livros, portanto é possível fazer uma geografia da impressão, que temas são impressos em determinados países. Nós, por exemplo, vemos a partir de determinada altura, até determinada altura Roma imprime muitos livros, depois passa a ser Paris passa a ser um grande centro, é possível fazer cronologias e distribuições geográficas. Quem os comprou já falamos disso, a shopping list também já falamos disso. Como viajavam os livros para a Europa nós não sabemos se iam em caixotes, se iam em malas, se iam... Há referências espanholas muito curiosas que dizem que os livros para a América iam em barris. Portanto, não sei se era utilizado o mesmo sistema de transporte de livros. Depois falamos também dos livros que ficavam por caminho, os livros que chegaram à China, áreas temáticas, etc, etc. Portanto, é um campo de pesquisa infindável.
Uma coisa que o Noel Govers não falou foi de Manila, ou fez uma referência muito rápida a Manila, e eu acho que Manila, em determinadas conjunturas, é extremamente importante nos contactos da China para a Europa e vice-versa. Vocês pensem, por exemplo, quando a Companhia de Jesus foi extinta, o que é que aconteceu ao arquivo jesuíta? Estava em Macau, que é outro dos mistérios também, as bibliotecas em Macau, os arquivos de Macau, o que é que aconteceu àquilo tudo? Foi tudo comido pelo bicho, foi roubado, desapareceu, não sabemos muito bem. Os jesuítas empacotaram em grandes caixotes os seus papéis, os seus manuscritos, livros, etc., mandaram-nos para Manila, e de Manila seguiram para o México, e do México para Sevilha, e de Sevilha foram parar, uma parte está na Academia da História em Madrid, outra parte está aqui na Biblioteca da Ajuda. Portanto, a rota de Manila também é extremamente importante nesta história da circulação de livros. Foi a única coisa, aliás, que eu vi em falta aqui, poderia ser uma via manílica ou algo assim, ao lado da via sibérica. Portanto, e também é preciso destacar a via pérsica, que acho que era extremamente importante. Por exemplo, o Trigot seguiu pelo Golfo Pérsico para quando veio da China para a Europa, portanto passou por Hormuz e de Hormuz seguiu para o Mediterrâneo, pela via das caravanas terrestres. Também era uma rota extremamente interessante, mas não muito prática para carregar grandes quantidades de livros. Portanto, isto são algumas das ideias e pistas que eu gostaria de lançar, mas queria só dizer que gostei muito da comunicação, como sempre, gosto muito das coisas que o Noel Govers faz, e queria chamar a atenção para um livro que foi publicado em Lisboa, do Noel Govers, que é o Portuguese Books and Their Readers in the Jesuit Mission of China, que foi publicado pelo Centro Científico e Cultural de Macau. Portanto, é uma obra também fundamental em 2011 e que aproveito para dar um bocadinho de publicidade a esta obra. Pronto, era só. Muito obrigado.